Sejam muito bem-vindas a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí na última live da maratona do mês de fevereiro. Ah, que delícia! Amanhã é carnaval e vocês só vão me ver em março agora, tá? Muito bem. Bom, para quem vem acompanhando a maratona desse mês, desde o dia 7, a gente tem recebido aqui muitos autores, né, nacionais potentes, talentosos. Então eu tive o prazer de conversar com muita gente, de conhecer o trabalho de muitos autores. E eu fico muito feliz quando esse projeto, né, das lives, ele brilha, ele traz gente nova, ele traz talentos. E a ideia é justamente essa, tá bom? Eu fico feliz que o pessoal tenha gostado dessa maratona. Aliás, eu tenho recebido algumas mensagens incríveis. Eu quero mandar beijo, né? Um abraço e beijo para outros autores que nos assistem, que mandam mensagem de carinho. Ai, é sensacional. Obrigada, tá, gente? Muito bem. A gente vai bater um papo agora com a escritora nacional Mariana Baroni. Eu acho que ela já tá até... Deixa eu ver se ela entrou aqui, gente. Deixa eu ver se ela... minha querida, um beijo. Ela ainda não entrou. Lembrando que essa live pode ser assistida pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube do Livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar o conteúdo que é gerado ao vivo para vocês, tá bom? Diariamente, na verdade. Ao vivo não, diariamente. Ai, ai, cadê a nossa autora? Deixa eu ver. Ana, querida, seja muito bem-vinda. Tásia. M, você anda sumida, M. Está escrevendo? Assim que é bom. Ai, ai, vamos ver cadê a nossa autora, que ela deve estar chegando aí. Gente, a partir do mês que vem, as lives, a maratona de live. Nossa autora tá meio perdida, peraí. Que ela tá perdida. A partir do mês que vem, vocês vão perceber uma diferença aí na maratona. Não serão mais 10 dias de live, tá? Serão 5 dias de live. Então, eu diminuí os dias porque realmente eu fico muito cansada. Ah, nossa autora entrou aqui. Vamos bater um papo com ela. Mariana, você tem que entrar pelo celular, tá? Pelo computador você não vai conseguir. Aqui eu não consigo te enviar o convite. Provavelmente porque você está no computador. Meu Instagram parou de te notificar. O Instagram tem passado por instabilidade constantemente, tá? Eu tô muito insatisfeita com o Instagram. Não sou eu só não, tá? Tem um monte de gente reclamando. Eles vão incrementar as funções. Então eles estão mexendo no sistema. Tem gente reclamando das postagens, as mensagens não chegam, notificações estão... Tudo está sendo mudado. O direct está sendo mudado. Eu não sei o que eles estão arrumando, mas tá todo mundo reclamando. Deixa eu ver se a Maria agora enviei o convite.
Muito bem, agora eu estou vendo uma pessoa. Tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Desculpa, uma Mariana, confusão. gente, para quem não sabe, essa live com a Mariana ia ser ontem. Ontem deu uma chuva aqui onde eu moro, no meu bairro, no Rio de Janeiro inteiro, né? 3 transformadores queimaram. Eu mandei mensagem para a Mariana com 1 hora de antecedência, que foi quando a chuva bateu. E, cara, eu fiquei desesperada, porque caiu tudo, a gente não conseguiu fazer a live. E que bom que a gente conseguiu remarcar. Uhum. Que bom que você conseguiu aí disponibilizar um horário, né? Senão a Uhum. gente ia ter que se ver em março. Que bom. Já tá mais Bom, quentinho. antes da gente... Fala, Mariana, desculpa. Em março ia estar mais quentinho. Antes da gente começar, eu quero muito te agradecer por você aceitar o convite de participar do meu projeto desse mês. Acho muito bacana quando uma escritora ou um escritor disponibiliza um tempo para criar essa ponte com os leitores. Então, muitíssimo obrigada, tá, querida? Eu que agradeço. Me diz uma coisa, tua primeira live? No Instagram, No Instagram, você já fez o quê? YouTube, TikTok, em eu, outras plataformas? eu fiz, acho que YouTube com outro podcast de uma vez. Isso faz muito tempo. Um tempinho. Acho que foi ano passado. O Instagram é diferente, né? Não dá para entrar pelo computador. É Pois é. cheio de tititi esse Instagram, gente. Bom, você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Campinas, São Paulo. Campinas, São Paulo. Conhece o Rio de Janeiro? Hã? Você conhece o Rio de Janeiro? Eu conheço, já fui algumas vezes ao Rio. Esse ano vai ter Bienal. Você pretende vir? Tá difícil pra mim, porque agora eu estou no Japão, né? Ah, você está no Japão, Mariana! Acabei de acordar. Que horas são aí? São 7h30, são 7h35. São umas 12 horas certinho de diferença. Caramba, eu tenho uma escritora que mora aí no Japão, a Cat Kamine. Aliás, um beijo, Cat, para você. E ela mostra no Instagram, ela é toda exótica, ela vai para umas florestas que tem aí sai, poxa, ai, que delícia. Você mora aí há quanto tempo? Eu moro, vai fazer 1 ano já que eu tô morando aqui. 1 ano morando no Japão. O choque de cultura é muito grande, ou não? É um pouco. Eles têm algumas coisas que eles são muito avançados, outras que eles são muito atrasados. A gente brinca aqui, nossa, esse país atrasado aqui. Mas é gostoso aqui, é gostoso. Eu tô vendo que você tá toda agasalhada. Qual é a temperatura que tá aí agora? Lá fora tá 1 grau. Aqui dentro tá 15, porque a gente tem aquecedor, tá aquecendo ainda aqui. Que maravilha! Agora, eu tô com o teu livro aqui, Mariana, A Busca das Esferas. Esse é teu primeiro livro publicado? Ele é o primeiro livro solo publicado. Eu já participei de outras antologias com contos e poesias que foram publicados há bastante tempo. Esse é o primeiro que eu lancei. Foi o meu primeiro romance, é o primeiro que eu lancei sozinha. Que coisa! Deixa eu ver aqui, porque essa capa tá belíssima. Você lançou ele em que ano? Eu lancei o ano passado, né? Em abril do ano passado. 2022. Uhum. E foi de maneira independente ou foi por editora? Foi pela editora Penaluz. Pelo selo Auroras da editora Penaluz. Eles têm um projeto com o selo Auroras de só publicar autoras e eu participei desse projeto aí. Olha que bacana, eu não sabia. Penaluz. Uhum. Eu nunca tinha. Eu conheço a Penalux. É a mesma coisa? É Penalux. Eu acho que eu falo diferente.
Ah, pela Lux, eu Uhum. conheço alguns trabalhos dessa editora, trabalho com alguns autores também dessa editora, vejo o trabalho deles muito bons, capas belíssimas. Você gostou dessa sua experiência de publicar o teu primeiro livro com uma editora? Eu adorei. Foi uma aventura, assim, e foi realização de um sonho, né? Eu já vinha escrevendo, então foi o troféuzinho do meu trabalho, né? Que coisa boa. É bom quando a parceria com editoras dá certo, porque a probabilidade do livro também dar certo é muito maior. Sim. Agora, A Busca das Esferas, de onde surgiu esse nome? Ah, eu acho que ele surgiu junto com a ideia do livro, né? O livro me veio assim. hum, é engraçado, eu sonhei com algumas cenas deles e fui escrevendo, né? Normalmente, quando eu sonho em coisas muito bizarras, assim, eu escrevo porque eu acho que um dia pode virar história. Foi o que aconteceu com esse livro. Então, uma das cenas que eu sonhei, acho que foi uma das primeiras, foi justamente uma cena de alguém indo atrás dessas esferas, sabe? E, e surgiu daí. Veio junto com a ideia. Como que algumas pessoas, né, têm esse canal aberto através de sonhos. Eu conheço vários autores que os livros foram resultados de sonhos que eles tiveram. Eu não sonho, gente. É muito difícil eu sonhar. Eu durmo, eu apago. Eu não sei se é porque eu durmo muito tarde, acordo cedo, mas tem gente que tem mais facilidade de sonhar, né? E aí acaba virando livro. Que coisa interessante. Agora, essa tua capa tá belíssima. Tu tem teu livro físico aí ou não? Tenho aqui comigo. Ah, mostra essa. Gente, chega, dói o coração de tão linda que tá essa capa. Uma Olha maravilhosa. a beleza dessa capa, gente. Ô Mariana, como é que foi o projeto dessa capa? Você fez em conjunto com a editora? Você já tinha uma ideia sobre ela? Como é que surgiu? Eu tinha alguma ideia, mas eu passei o briefing lá para a capista, mas ela que veio com essa ideia das esferas, assim, eu acho que eu pensei numa coisa até diferente e fui surpreendida por essa capa aqui, surpreendida positivamente por essa capa. No fim, saiu isso aqui. Acho que a gente nem voltou tanto essa capa, assim, sabe? Foi basicamente assim que ela surgiu. Nossa, ficou muito bonita. Esse livro tem quantas páginas na versão física? 200 e... Deixa eu ver. Não lembro agora. 188. Porque no Cento e e-book ficou oitenta 100 e e um. pouquinho, né? É, o do e-book, deixa eu ver aqui. 223 páginas. Muda por causa da diagramação, né? Uhum. Então, no físico ficou menos. Quanto tempo você levou para escrever esse livro? Ah, esse livro eu escrevi esse rascunho ficou parado por muito tempo até eu descobrir o NaNoWriMo. Então, eu escrevi esse livro mesmo em um mês, porque eu me propus a escrever nesse desafio. Não sei se vocês já falaram desse desafio aqui no seu canal. Tem alguns escritores que já participaram, É. mas eu não conheço. Explica pra gente como é que funciona. O NaNoWriMo funciona assim, ele surgiu da ideia ele surgiu de alguns colegas nos Estados Unidos, né, que gostavam de escrever, e eles também tinham essa história de sempre deixar a escrita de lado, porque tinham que trabalhar, tinham que fazer faculdade e tal. E aí eles se juntaram e falaram assim, não, vamos pegar o mês de novembro, vai ser o mês oficial que a gente vai sentar e vai escrever. E aí o projeto deu tão certo que eles criaram esse projeto e fizeram todos os anos isso. E hoje o projeto ainda existe. Hoje eles tentam fazer isso outros meses além de novembro. Eles têm os acampamentos deles, que são em abril e em julho. Mas a ideia é o nome vem justamente disso. É o mês nacional de escrita de romance, né? Que eles falam.
E então, no mês de novembro, você tem 30 dias para escrever todos os dias, é só escrever. Então, nada de revisar, nada de voltar, nada de falar, não, peraí, não tem sentido, deixa eu voltar. Não, você só escreve para terminar o livro. E aí eu tava com esse livro parado, assim, também, sem conseguir sentar para escrever. Falei, quem sabe, por que não? E aí eu sentei e escrevi essa história nesse um ano. Só que esse livro eu escrevi em 2013. Eu demorei muito tempo para ficar revisando e voltando. E, enfim, acho que eu demorei para poder parar, sentar e revisar de verdade, terminar ele como livro. É um trabalho árduo revisar um livro, ainda mais o nosso livro, né? Porque às vezes a gente acaba não enxergando ali o que está faltando, o que está sobrando. E essa ideia americana aí de escrever o livro em um mês é muito interessante. Aqui no Brasil existem alguns grupos ou editores que promovem isso, mas eu não estou por dentro mesmo. Mas eu lembro de ter recebido alguns autores que já participaram de um projeto assim. Que coisa interessante. Não é uma pressão escrever um livro em 30 dias? É. Mas eu acho que é aquela pressão que funciona, sabe? Sabe aquela coisa de tipo, a pessoa que só faz o trabalho um dia antes da prova, assim? Acho que funciona por causa disso. E eu acho que outra coisa que funcionou no Irmão para mim é que você não está escrevendo sozinho, mas você tem uma comunidade. Então, você está escrevendo ali, mas você tem outras pessoas falando, não vamos parar não. Tem dia 30 de novembro tá aí, a gente precisa acabar. Então, tá todo mundo se motivando ali, né? Que coisa, gente. Quem sabe eu não me aventure qualquer hora dessa num projeto assim, só para saber como é que é. Agora, eu tô aqui. É o quê? É divertido, super recomendo para quem escreve. Essa história de escrever assim, sem parar para, sabe, calando o editor interno, funciona muito bem assim para deixar o fluxo criativo sair, sabe? É muita pressão, eu acho. Eu não sei trabalhar sob pressão, eu fico estressadíssima. A Amy está falando um negócio aqui. Já pensei em fazer esse desafio, mas me dei conta de que não dá, porque a criatura aqui escreve 5 livros ao mesmo tempo e não consegue focar apenas em um D. Outra coisa que eu não vou entender nunca, uma pessoa que escreve 5 livros ao mesmo tempo. Eu conheço uma escritora que escreve 3 livros ao mesmo tempo. Eu consigo ler. Eu consigo ler muitos livros ao mesmo tempo. Agora, escrevi, gente. Como é que escreve 5 livros ao mesmo tempo? Às vezes, quando eu estou escrevendo, surge ideia para outra coisa, mas eu deixo nos rascunhos ali pro próximo, né? Ao mesmo tempo não dá, não. Exatamente. Um livro já exige muito da nossa concentração, da nossa criatividade. Imagina 5 histórias, gente. Esquedo. Agora, ô Mariana, eu estou aqui com a sinopse do teu livro. Eu vou ler um pouquinho dela, porque aqui na Amazon ela está bem grande. E aí a gente entra no enredo, pode ser? Pode. Gente, vou ler aqui para vocês. Separa um trechinho do teu livro para você ler daqui a pouco. Pode ser do início, do meio, do fim, onde você quiser. Eu vou ler aqui para vocês a sinopse do livro A Busca das Esferas, da autora nacional Mariana Baroni. Percorreram um mundo com limites diferentes, com poderes únicos, exclusivos. A alguns personagens é o que se consegue na fantasia. Por isso, por desejo da aventura transportadora, da imaginação que acaba por nos convencer ser real, o selo Auroras ansiava por uma obra como a... Ah, não, essa não é a sinopse, né? Essa é a apresentação que tá... É porque a tua sinopse no site está imensa. E aí eu quero um trecho. Essa não é a sinopse. Tá aqui como sinopse, mas não é. Ela tem bastante... Ela tem bastante textos ali no livro, no site, né? A sinopse, ela é... Eu acho que ela é no site... é a parte da Dani Costa só. São 3
parágrafos que estão lá. Deixa eu pegar aqui. Era o que eu estava lendo, então. É. Então eu vou continuar a ler. A narrativa traz a história da universitária Nara, que após encontrar uma esfera luminosa e misteriosa, passa a ser perseguida. Para escapar dos perseguidores, recebe a ajuda de um desconhecido, pertencente à Guilda, grupo que se dedica a encontrar e proteger esferas como essa. Sem outra opção, a protagonista passa a realizar operações secretas, ao mesmo tempo que a verdade sobre o seu passado, escondido pelos avós, vem à tona. Junto com Nara, aprendemos como nos tornar aptos a missões, investigando, decifrando, lutando e resolvendo situações de importância global. As portas do palácio estão abertas para você. Aproveite e conheça o clã clandestino e sua heroína fantástica. Ó, Mariana, quem é essa personagem? A Nara, né? Quem é essa personagem? Ela é uma pessoa muito sozinha, muito solitária na vida, mas isso nunca foi um problema para ela. Ela foi criada pelos avós, num lugar sem muito contato com outras pessoas, um lugar muito seguro, e sair da cidade e dos avós, de onde ela estava ali para ir para a faculdade, já foi a primeira aventura dela, que era conviver com outras pessoas. Só que ela não era vista, né? As pessoas passavam correndo e ela, para ela tudo novo, ela via tudo. Agora, o que é o teu livro? Fala um pouquinho sobre o que é o teu livro, Mariana, por favor. Meu livro, ele é uma caça ao tesouro, né? Eu falo que ele é uma aventura do tipo caça ao tesouro. Tem toda uma jornada de busca, de conhecimento, de descobrimento de histórias, histórias que se entrelaçam para chegar no fim, né? Esse teu livro, A Busca das Esferas, qual é o gênero dele e a faixa etária? Ele é uma fantasia de ficção e ele está na faixa etária juvenil, mais ou menos. Muito bem. Agora, primeiro livro, publicado por uma editora. Você está escrevendo livro novo? Já tem previsão para lançamento ou está muito cedo? Está muito cedo. Ainda não estou conseguindo escrever nada. Meu foco aqui é aprender japonês. Já está difícil o suficiente. Imagina. Aprender japonês deve ser muito difícil. Agora, foi até bom você falar sobre isso. Como é que é a leitura aí no Japão? Há um incentivo? As pessoas leem? Existem escritores nacionais que se movimentam com publicação independente ou por editora, como aqui no Brasil? Como é que funciona a literatura aí? Eu não sei de autores independentes aqui. O povo em geral lê muito aqui. Eu vejo que o pessoal... É comum você ver pessoal lendo em qualquer lugar aqui, no ônibus, no trem. Acho que, em geral, eles leem bastante. Eles têm a cultura do mangá, do quadrinho, dos quadrinhos muito forte em qualquer lugar aqui, até para os adultos. Mas o mercado editorial aqui eu não conheço ainda muito bem, não sei como funciona. Mas eu vejo que tem muitos projetos, por exemplo, eu já vi, desde que eu cheguei aqui, já me falaram de uns 2 ou 3 concursos literários, assim, especialmente para comunidades de estrangeiros aqui, de imigrantes. Então, eles têm muito fomento à literatura, à escrita, eles têm muitas coisas culturais, assim, para a escrita. Então, projetos das crianças escreverem textinhos sobre o dia a dia, ou os adultos mesmo, eles têm um projeto para os idosos aqui muito legal de incentivar os idosos a escreverem para combater solidão e
depressão também. Que coisa interessante, né, gente? Eu li, não sei o nome dela, se eu soubesse não ia lembrar também, mas eu lembro do livro dela, de uma escritora japonesa. Ela era dona de casa e ela escreveu um livro no intervalo de uma mamadeira para um arroz, e não sei, ela dando a entrevista, ela falando. E esse livro ganhou muitos prêmios, porque fala sobre o filho que sofre bullying e que matam na escola esse filho. E ela é a professora da escola. Se alguém souber o nome desse livro, eu já esqueci, que já tem mais de 3 anos que eu li esse livro. O livro é sensacional e é de uma escritora japonesa. Se eu achar, eu vou divulgar aqui no IG ao longo da semana. Mas é basicamente isso. Parece que depois ela publicou a continuação. O livro foi um estrondo, ganhou muitos prêmios, mas eu não lembro o nome da escritora. Você já tem alguma escritora aí japonesa favorita ou ainda não? Não, não. Eu sou fã dos mangás, né? Então eu gostava muito do o Mangaholic. Ele é escrito e a editora é de mulheres aqui também, mas eu não lembro o nome das autoras, infelizmente, mas é de mulheres também. Eu já ouvi falar, mas não conheço o trabalho. Agora, a busca das esferas, Mariana, qual foi para você a parte mais fácil, mais difícil para produzir a tua história? Eu acho que criar a ordem das histórias, a ordem dos eventos, assim, porque eu acho que todas as cenas eu acabei tendo meio que separadas e fora de ordem, então colocar numa ordem que fazia sentido para mim, acho que foi complicado para mim também. Todo livro que eu escrevo, eu acho que o primeiro capítulo é difícil, porque toda a história tá feita já. Mas como é que eu começo a contar isso? Para mim também é desafiador para mim. É uma parte difícil. Você já passou pelo famoso bloqueio criativo ou isso não foi apresentado a você? Ah, já, sim, com certeza. O próprio NaNoWriMo tem umas partes assim, porque às vezes você... É aquela história, é a pressão, né, de escrever em 30 dias. Então, tem momentos que você já escreveu tanto que você fala, tá, mas e agora como é que eu termino? Eu já não sei como continuar. Então, teve alguns dias assim também, e aí você enrola, você enche linguiça pra caramba. Tudo bem, porque depois você vai cortar tudo na edição, mas... E pra enrolar, sabe? Eu costumo dizer que o bloqueio ele é bom até um determinado momento. Depois ele acaba consumindo o escritor. Então, melhor do que ficar no bloqueio é poder sair dele ilesa, né? Agora, eu costumo dizer que todo escritor é um bom leitor. Toda escritora é uma boa leitora. Como é que é a tua relação com a leitura, Mariana? Eu leio muito. Eu sou devagar para ler, mas eu leio muito. Eu acho que eu só não leio mais livros porque eu sou realmente lenta para ler. Mas eu tô sempre lendo. E, como você falou, eu tô sempre lendo 2 ou 3 livros ao mesmo tempo. Maravilha. O que tu tá lendo agora? Agora eu não tô lendo livro de... Aliás, estou lendo um livro um livro literário, porque eu estou traduzindo ele, que é um livro de uma espanhola, chama Os Filhos de Elisa. Os filhos não, os meninos de Elisa, que ainda não... enfim, esse vai ser o nome em português. Spoiler. Mas fora ele, eu estou lendo, na verdade, um livro mais técnico, aquele Mindset. Porque eu fico pulando, né, de literatura e técnico, né. O menino vai ser lançamento, né? Esse espanhol que você está falando. Isso. Você está traduzindo o lançamento. Olha, temos aí em primeira mão. Teremos lançamento aqui no Brasil em breve. Livro traduzido pela nossa autora, Mariana Baroni. Que coisa boa. Mariana, querida, leia um pouquinho do seu livro pra gente. Só
como é que fala? Eu ia falar Travou aí. um spoiler aqui. Um spoiler não, um disclaimer aqui. O último livro literário que eu estava lendo é um livro de contos da própria Penalux. Chama A Casa do Poço. Deixa eu só... A moça vai me matar, mas eu esqueci o nome, porque eu sou péssima com o nome. Larissa Campos. Larissa Campos. Eu sou péssima com o nome, gente. Sério, eu mal lembro o meu. Eu tenho um bloqueio de memória para nomes, mas é a Larissa Campos, queridíssima também da Penalux. Chama Casa do Poço. Era um livro de contos dela. Eu acho que Larissa foi minha escritora. Ou não, não, a Larissa não. Esse livro dela, ela é conhecida. Eu acho que eu já vi o trabalho dela em algum lugar. Larissa Campos. Esse nome não é estranho. Você vai ler um pouquinho do seu livro pra gente? Posso ler. Pode. Vou abrir aleatório, mas eu acho que eu acabei pegando um mesmo trecho que você já leu, mas vou ler aqui para você. Ao dobrar a esquina, sentiu seu braço sendo segurado com firmeza. Alguém a puxou com força e a colocou contra o muro. A baixa claridade do fim do dia atrapalhou sua visão, impedindo que ela identificasse seu perseguidor. Aos poucos, seus olhos foram se acostumando com a intensidade da luz e nada pôde reconhecer um rosto masculino em um corpo mais alto que o dela. Apesar da estrutura magra, ele era forte e tinha conseguido imobilizá-la completamente. Seus olhos confusos eram agredidos pelo olhar inquisidor dele. Nara até quis gritar e chamar por socorro, mas sua voz tinha sumido. Algo na presença do rapaz criava uma estranha pressão no ar que a deixava totalmente inerte. Nara só recuperou o controle sobre seus movimentos quando o rapaz tentou tirar a mochila à força das costas dela. A garota lutou bravamente e saiu vitoriosa, mas ele continuou prendendo. De severa, a expressão dele tinha mudado para de grande surpresa, pois claramente ele não esperava uma reação assim de sua adversária. Quando Nara, enfim, conseguiu recuperar a voz e fez menção de gritar, ele tapou depressa a boca dela com a mão, censurando-a com um olhar. Mais uma vez, ele da garota, mas em vão. Nara estava decidida a não entregar nada a ele. Eu quero o que tem nessa bolsa, exigiu o rapaz. Esperando com dificuldade, Nara negou. Ele não parecia estar armado, entretanto, tinha assumido um ar mais assustador do que antes. Ela acreditava que acabaria sendo agredida quando algo estranho aconteceu. Por uma fração de segundos, enquanto olhava nos olhos de Nara, o rapaz pareceu ter perdido os sentidos, como se tivesse sentido uma forte tontura por um breve momento, recobrando-os em seguida. Aproveitando a baixa de guarda do seu agressor, Nara o empurrou com toda a força que conseguiu reunir, derrubando-o de costas e correu o mais rápido que suas pernas ainda trêmulas eram capazes. Tá bom. Muito bem. Teu livro tem audiobook? Você pretende fazer ou não? Tem o quê? Desculpa? Audiobook. Não, não tem. E eu não sei se vai sair, não. Acho que não. É bom, é uma ferramenta muito boa hoje no mercado, tá em ascensão aí. Agora, você com o seu primeiro livro solo publicado, qual é a maior dificuldade que você vê como autora nacional ou a maior dificuldade que um escritor tem na hora de publicar o livro? Como é que você vê, ou qual a maior dificuldade que você vê? Eu acho que encontrar um pouco de portas abertas, sabe, das editoras. Mas eu entendo o lado delas enquanto negócio, porque o livro, principalmente de um autor que ninguém nunca ouviu falar, é uma aposta, né? Então, encontrar uma oportunidade para entrar talvez seja mais difícil. Eu acabei encontrando essa oportunidade quando eu conheci o Star Wars.
por coincidência, na época, eles estavam com chamada para livros novos e tive a felicidade de ter sido reconhecida ali. Mas não é sempre que tem projetos assim que abrem as portas para novos autores, né? É difícil você chegar para uma editora com uma sinopse sem conhecer ninguém, né? E alguém apostar no seu trabalho. É verdade. As editoras... você falou que escreveu esse livro em 2013, né? A gente está em 2023. Muita coisa no mercado editorial mudou. Como é que você vê o mercado e as suas modificações ao longo desse período? Eu acho que agora está realmente mais fácil para os autores se publicarem sozinhos, se eles não encontram uma editora. E pode ser um caminho muito bom para o autor, né? Desde que, o ponto é que quando ele resolve fazer esse caminho, o caminho é um pouco mais trabalhoso, porque aí ele vai ter que fazer de tudo para esse livro aparecer, né? Se está mais fácil para ele, está mais fácil para todo mundo. Então, você precisa de uma dedicação extra aí, além da sua escrita, para divulgar seu livro, para estar em todos os lugares possíveis, para mostrar que você existe, para daí talvez uma editora te acolher, sabe? Tem todo o trabalho do escritor aí também para divulgar seu próprio livro, né? E não deveria ser difícil, porque o nosso livro é nosso filho, né? Então, falar do nosso filho é bom. É verdade, eu tenho que concordar. A Amy está fazendo uma pergunta aqui. Mariana, você já pensou em trabalhar com audiobook? Sua leitura realmente é instigante. Ai, Amy, lindeza! Já pensou, Mariana, em trabalhar com audiobook? Não, nunca pensei. Eu não sei se eu sou, não sei se eu sou tão boa assim lendo, não. Eu vou gaguejando em algum momento. Treinar um pouquinho. Ler é difícil. As pessoas estão achando que ler é fácil, não é, querida? Agora, você como escritora, como é que você vê essa relação dos e-books com os livros físicos? Já que hoje no mercado os livros digitais estão assim, devorando tudo por onde eles passam. Você como escritora deve estar sentindo na pele essa diferença, porque você tem o e-book e você tem o livro físico. Como é que você vê essa relação? Eu acho que um exclui o outro, sabe? Eu acho que quando surgiram os e-books, teve essa polêmica, né? Que os e-books iam superar os livros. E, eu já ouvi alguns editores falando, e eu acho que eu concordo com eles. Eu acho que isso é meio bobagem, porque quem gosta de livro, gosta de livro, ponto final. Eu sou dessas, eu prefiro o livro de papel, mas adoro o e-book também, porque o e-book dá uma possibilidade de locomoção muito grande. Eu vejo assim, essa mudança que eu fiz, eu não pude trazer todos os meus livros, né? Foi a minha dorzinha, né? Então, o e-book quebra esse galhão pra gente. Eu acho que os dois são meio que parceiros, sabe? Eles não tem que andar separados. Depende do momento. Se você tem possibilidade de estar fisicamente em algum lugar, o livro físico, para mim, sempre vai ser a minha primeira opção. Mas o e-book, o Kindle é bem mais leve, é mais fácil de levar em todo lugar, né? Cabe em qualquer lugar, né? Você leva o seu livro para onde quiser. A mobilidade que ele te dá é muito grande. Então, acho que os dois têm as vantagens, né? E desvantagens deles aí. E cada um se adapta com o que se sente melhor, né? Eu acho que um não degladia o outro, não. Não tem nada melhor do que a gente pegar o nosso livro, né, Mariana, nas mãos, sentir o cheiro dele, ver o nosso sonho realizado ali. É como você falou, é o nosso filho, gente. Então, quando não tem cheiro ainda, então...
É verdade. E provavelmente não terá nunca a essência de você ter um livro físico, né? Você folhear o teu livro, você ver as páginas, os detalhes. O e-book é ótimo, porque possibilita um monte de livros ao mesmo tempo para onde a gente for. Mas realmente, o livro físico tem o seu valor. Tem que Agora, vamos fazer. a Amazon está estudando um jeito, parece que a Amazon está estudando um jeito de fazer um sensorzinho ali que solta o cheirinho de livro, mas eu acho que nunca vai ser a mesma coisa. Eu não sabia disso. Se eles estão inventando. Acho que eles nunca chegaram no modelo perfeito, assim que sai o vaporzinho de livro ali. Não é possível que esse povo está inventando. Agora tu vê, né? Ah, era só o que faltava. O Kindle tem um cheirinho. Ativar cheirinhos de livro novo. Ah, o que vai ter gente viciada nisso. Não tá no gibi. Mariana, vamos fazer uma rapidinha literária? São 7 perguntas. Você não pensa, só responde, tá? Tá bom. Você prefere livro único ou série? Único. Ler de dia ou à noite? À noite. Os dois. Com spoiler ou sem spoiler? Sem spoiler. Livro físico ou digital? Físico. Romance ou ficção científica? Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Vários ao mesmo tempo. Você empresta livro ou sai correndo? Eu empresto. Ai, que desapego, gente! Mas eu Agora, eu empresto assim, é uma chance. Se voltar com a orelha, eu não empresto mais. Você empresta assim, sob ameaça, né? Tem que voltar igual. Exato. Estou te emprestando. Você tem 10 dias para me devolver intacto. Conheço bem esse desapego. Mariana, o que o leitor pode esperar do teu livro? A Busca das Esferas. É uma aventura. Uma aventura. Muita adrenalina em algumas partes. Aonde ele está à venda? Ele está à venda a versão física, ele tem no site da Penalux, e tem na Amazon, e na Amazon também tem um e-book. Muito bem. Qual é o teu Instagram, para quem quiser te conhecer, te seguir? Qual é o teu Instagram? É Mari Baronieff. O Amy Baronieff. Deixa eu botar aqui para o pessoal. É @Mari. Peraí. Isso, coloca aí, Mari. Para o pessoal já correr lá te seguir no teu Instagram. Eu consigo escrever aqui, é Mari Baronieff. Não tem problema, eu vou marcar a autora aqui na live, então vocês vão poder seguir, enfim, acompanhar o trabalho. Lembrando que essa live pode ser assistida pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube do Livro Não Me Livro. Mariana, foi muito difícil fazer essa live? Olha, um pouquinho, porque eu sou tímida. A gente nem tremendo um pouco. Sempre fico tremendo um pouco por dentro. A gente nem percebeu que você é tímida. Eu engano bem. Você foi muito bem, você foi ótima. Eu estava um pouquinho travada, mas depois começou a sorrir, o negócio começou a fluir. Que maravilha! Apareça sempre para falar sobre o seu livro para os leitores. Isso é muito importante. Fazer com que as pessoas conheçam o seu trabalho, conheçam a sua história, descubram o que tem nele, para que todo mundo, eu acho que todos os leitores precisam ler bons livros. E a gente está aqui para isso, para divulgar escritores bons, talentosos,
Eu tive o privilégio de ter você no na minha maratona desse mês. Eu quero muito te agradecer, desejar todo o sucesso do mundo e na sua próxima publicação que você possa voltar para a gente conversar ainda mais. Muitíssimo obrigada, querida. Eu que agradeço a oportunidade aqui. Muito obrigada, gente. Muito bem, lembrando que fechamos com Mariana a maratona do mês de fevereiro. Agora eu vou pular carnaval, vou esquecer que tem o nome e só volto em março, tá bom? Quero agradecer todo mundo que entrou, que saiu, que participou. Muitíssimo obrigada. A gente vai se falando pelo Instagram, WhatsApp. E Mariana, um beijo, amor. Obrigada. Eu que agradeço. Beijão.